linha vermelha seria o fluxo de elétrons, a água aqui em cima, né, onde está aí localização da redução de água, e esse onde é que está esse meio amarronzado seria o local de oxidação do ferro. O NaCl ele pode agir controlando ou aumentando. Quando ele está em quantidades menores, quando não chega a ser a água dura que tem muito sais dissolvidos, ela ocorre o processo de aceleração da corrosão. Então, por causa de quanto mais NaCl tem, o oxigênio fica menos diluído. Então, por causa disso, acontece a despolarização e com isso, por exemplo, se tiver pequena baixa de solubilidade, o processo pode ser tanto acelerado quanto diminuído. Então, aí na hidrólise, que seria a parte catio-iônica e a aniônica, que a catio-iônica, elas forma soluções ácidas, que o pH é menor que 7. Então, os sais, por exemplo, que estão aí, o alumínio, o ferro, o magnésio e o zinco, eles geram essa reação, que é de hidrólise, que é o M, onde é o metal, o N é a carga do íon, e aqui embaixo tem como se fosse utilizando o alumínio. Bom, na parte aniônica, ela hidrolisa, quando ela se hidrolisa, ela forma soluções básicas ou alcalinas. Então, o pH fica maior que 7. Um exemplo são os fosfatos, carbonatos, silicatos e vários outros. E aí tem a fórmula abaixo, onde o A é o ânion, que pode ser qualquer um que eu citei acima, e o N é a carga dos íons. Bom, nos gases dissolvidos, que aí também eu peguei o exemplo do oxigênio, que é o mais comum, mas que também pode ser o nitrogênio, gás sulfídrico, óxido de enxofre, amônia, cloro e gás carbônico. Esses são os exemplos dos que são mais comuns dos gases dissolvidos em água. Aí eu peguei o exemplo do oxigênio, que ele também pode controlar ou pode acelerar o processo de corrosão. Por quê? Porque o oxigênio ele despolariza a área catódica, que seria aqui, no caso, o primeiro exemplo, que com ele despolarizando a área catódica, a reação fica lenta. E aí tem a reação aqui embaixo. E na presença de oxigênio, quando há muita presença de oxigênio, ela ocorre a redução na área catódica, que ela acelera o processo de corrosão. Bom, sólidos suspensos e matéria orgânica. Os sólidos suspensos pode ser vários sólidos, né? E eles podem acontecer com que por exemplo, se for passar numa tubulação de água, por exemplo, eles for depositando, eles vai depositando no fundo dessas tubulações dejetos, várias coisas que podem vir dos sólidos. E com como é que eu posso falar? Com esses depósitos que ficam no fundo, pode acontecer a formação de pilhas de aeração. Com a matéria orgânica, pode acontecer também diversas formas, como o crescimento de algas, a formação de meio ácido, a despolarização e formação de tubérculos, e também bactérias que são oxidantes de enxofre, que entra no caso da formação dos meios ácidos. Bom, a temperatura também é muito importante para o processo de corrosão. Bom, na temperatura, quando a temperatura ela está mais elevada, a corrosão pode ser mais rápida. Porém, os gases são menos solúveis em altas temperaturas. Então, se o gás é menos solúvel, ele pode também desacelerar o processo. No livro,
tem um exemplo que ele passa do aço doce, que aí ele fala como em água potável, com a temperatura entre 20 e 30 graus Celsius, aumenta 30% da velocidade de corrosão. Porém, a 80 graus Celsius, ele diminui o processo de corrosão. Então, às vezes, a água fria pode ser mais agressiva. Bom, a velocidade da circulação também, ela é muito importante no processo de corrosão, porque se a velocidade ela for mais alta, ela passar do limite que está estabelecido, por exemplo, aí nessa tabela, ela pode tirar o revestimento do material e também causando com que haja a corrosão. Bom, aí também entra no caso da velocidade, por exemplo, de uma que entra na cavitação e na erosão do que seja da tubulação, por exemplo, quando ela é tirada o revestimento, então ela pode causar cavitação e erosão. E isso acontece também pelos processos mecânicos, como os movimentos da máquina e etc. Bom, a água potável. A água potável, ela pode ocasionar, dependendo de onde ela estiver, se passar dessas miligramas por litro, ela pode ocasionar perfurações nas tubulações e pode torná-la imprópria para o uso, né? Ou seja, se ela for uma tubulação que vai levar para as casas das pessoas onde precisa da água potável e ela passar dessas miligramas por litro, ela pode tornar totalmente imprópria, porque pode ser muito prejudicial para os humanos. Bom, as ferros ligas. Ferros ligas, ela é composta por ferro fundido e aço carbono, e tem outros elementos como silício, manganês, enxofre, fósforo e vários outros. As principais causas nas principais causas da corrosão nas ligas de ferro são a perda de capacidade hidráulica, a diminuição de capacidade de vazão, é, a corrosão por tubérculos, bactérias anaeróbicas, como redutores de sulfato, tendência de acúmulo de íons, de íons cloreto ou sulfato e tubérculos desprendidos das tubulações. Bom, as consequências da corrosão nas tubulações é como eu falei antes, que pode ser várias, que não pode, por exemplo, não pode mais usar água por causa que aumenta a quantidade de sais dissolvidos nessa água. Bom, uma proteção que pode ser feita nas ligas de ferro são inibidores de corrosão, por proteção catódica, adição de ferro fundido, por uso de ferro dúctil e revestindo o material. Bom, o cobre, ele apresenta boa resistência contra, contra a corrosão. Porém, como todo material, nunca é 100%, então ele pode sofrer corrosão do mesmo jeito. Bom, e também tem um processo específico de cobre quando é de latões, que é a desinficificação, que quando 15% desse zinco, ele vai como se fosse para as laterais da peça, e ali no meio fica só cobre. Então, com isso, pode ocasionar que aumente a velocidade da corrosão. E também pode ocorrer a corrosão por formação de carbono, agressividade das águas de dura, quando tem muita salinidade ou muitos sais dissolvidos, corrosão por pit, que é como se fosse uns pequenos buracos, e há uma corrosão uniforme, que é da plataforma inteira ou do tubo, que seja. Bom, proteção.
O cobre, ele pode ser isento de traço de carbono, pode ser pré-operacional, o controle do pH, e na água pode ter adição de inibidor de corrosão, que não apresenta caráter tóxico, que foi o que o Jefferson falou, né, na apresentação passada. Bom, a qualidade da água, ela é primordial e também ela é muito importante. E para definir se ela é uma água de qualidade, ela é definida por oxigênio, por gás carbono, por cloro, gás sulfídrico, amônica, pH, alcalinidade e sólidos suspensos. Isso é o que define uma água para ver se ela é boa ou não. Bom, a água do mar, essa daí é o que tem um dos mais sais, que tem dissolvidos mais sais. Aí aqui nessa parte direita tem onde ela é os sais que tem dissolvidos na água. Bom, os fatores influentes da água do mar, que seja em operações submersas ou em coisas que ficam perto do mar ou até mesmo da maresia, pode ocasionar vários problemas, como eu coloquei aqui, a presença de sais, que já é da água, né? A temperatura, que no oceano, por exemplo, tem temperaturas diferenciadas em cada parte, a presença de agentes poluentes, porque tem muito lixo no mar, área diferente de exposição, como eu falei também, que pode ser um problema da temperatura. Nos químicos pode acontecer os gases dissolvidos, nos físicos, a velocidade da água, a maré, a temperatura e pressão do meio ali onde é que vai ser colocado. Nos biológicos tem a vida vegetal, que no mar é gigantesca, e com isso pode acontecer a geração de oxigênio e também o consumo de carbono, e a vida animal também. Bom, e também temos a corrosão em caldeiras. A corrosão em caldeiras já é mais para a área industrial, né? Que pode acontecer também o processo eletroquímico, os meios ácidos e básicos, baixa e alta pressões. Isso tudo, para dentro da caldeira, é muito importante o operador, quem está montando, saber, para que não haja uma corrosão dentro dos tubos de água que passa nas caldeiras. Coisas que podem acelerar o processo de corrosão de caldeiras são o oxigênio, o pH ácido da água e também depósitos porosos que ali com o passar do tempo vai se depositando, quanto mais água passa, e dependendo se estiver na velocidade errada, ela vai depositando e essa concentração ela pode virar uma corrosão. Bom, a prevenção pode ser por sistema de geração de vapor, os tratamentos internos pode ser por remoção de ferro e remoção de gás e desmineralização da água. Os tratamentos internos pode ser por remoção do oxigênio também e a desaeração com sulfito de sódio. Bom, aí a gente entra no capítulo 17, que é a corrosão em concreto. A corrosão em concreto, ela pode ser ocasionada por meios mecânicos, seja vibrações e assim causando erosão, físicos, que são variáveis da temperatura, biológicos, que são bactérias, e químicas, como os produtos químicos, como são ácidos e sais. Aí eu coloquei umas fotos que eu peguei do livro, que é um cimento, um concreto, sem deterioração, aqui só com a deterioração superficial e expansiva, que já está abrindo o concreto. Bom, existem várias formas de corrosão. Aí aqui na foto tem uma corrosão generalizada uniforme, que aí você vê que ela é uniforme, então ela vai como se fosse
corroendo reto, né? É uma corrosão generalizada irregular, que ela vai fazendo como se fosse umas ondas mesmo. Corrosão localizada, que ela está só em um ponto, então ali naquele ponto ela vai mais fundo. A corrosão por pit, que ela é como se fosse em buracos, e por fissuras, que elas são mais fundas. Também tem as corrosões no concreto por uniforme, puntiforme, transgranular e também a fragilização por hidrogênio. A uniforme, ela é da armadura que tem quando ela está, no caso, exposta ao meio corrosivo. A puntiforme é com a armadura de desgaste e localizada pela DPIT. A intergranular são grãos de rede cristalina do material metálico, que no caso é a armadura que fica dentro do concreto. A transgranular, que é o processo de integrãos da rede cristalina e levando também a fratura quando houver solicitação mecânica, ou seja, quando acontecer algum movimento, ela pode ser que ela quebre. Bom, a fragilização por hidrogênio, ela é causada por adição de hidrogênio catômico, que quando ele é difundido para o interior do aço, que no caso é a armadura do concreto, ele fragiliza e assim perde a ductibilidade e possivelmente a fratura da armadura. Bom, proteção pode ser várias, como a formulação dos cimentos. Para cada área, pode ter uma formulação diferente. Por exemplo, para o mar pode ser diferente em alguns aspectos. Matérias com polímeros, revestimentos. Então, ou seja, revestir o concreto por fora e também por dentro, que seria na armadura, proteção catódica e inibidores de corrosão. E é isso. Eric, pode deixar aí um pouquinho, por favor. Isso, pode pôr onde a apresentação. Bom, a gente já tinha, assim, esses conteúdos todos aí que o Eric trouxe, né? Já não é novidade para ninguém. Mas a gente precisa aqui rever algumas questões, né, que foram colocadas de fundamentação. Então, vamos lá, Eric, coloca no molde de apresentação para nós, por favor. Primeiro, tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta para o Eric? O João não está aqui não, só está logado. Jefferson, Juliano, Henrique, Lucas. E aí, professor, beleza? Beleza, pode falar, Lucas. Não, nada não. Só me chamou meu nome aí, eu falei, vou dar um oi aqui. Só falar um oizinho, então tá bom. Volta lá, Eric, por favor, com relação à água. Você trouxe algumas situações em que a gente tem a água presente e que possa, então, acontecer o processo de corrosão. E aí você disse, né, a água é composta, né, por uma molécula, composta esta molécula é composta pelos átomos de hidrogênio e oxigênio, e é o famoso solvente universal, né? E nós já sabemos que ela é solvente universal, que está relacionado com o quê? Com as ligações químicas, com a geometria da molécula, com tudo aquilo que a gente viu de ligações químicas, né? Teoria do orbital ligante, não ligante, né? Que a gente discutiu, pares não ligantes, né? Que a água, o oxigênio tem 2 pares de elétrons não ligantes e 2 ligantes, né? E aí faz aquela geometria de 105 graus, não é isso? Por isso ela é angular. Ela não é linear. Se ela não tivesse os pares de elétrons não ligantes, seria linear. E aí já a molécula não seria o quê? Polar. Seria apolar. E aí já não seria o solvente universal. Olha como a geometria, né,
como nosso amigo Jefferson falou aí, a modificação, né, do projeto, né, é importante, né, até o projeto da água foi modificado. E por isso, né, ela é tão importante na natureza. Né? Então, assim, é questão de geometria, de matemática, tá? Mas então, e aí, por ela ser um solvente universal, nós temos uma diversidade de sais, né, solubilizados na coluna de água. Quando você colocou a água do mar aí, eu fiquei lembrando, né, eu tive um professor, ele já faleceu, que ele trabalhou primeiro, né, eu fiz mestrado na Federal de São Carlos, e ele foi um dos meus orientadores lá na Federal de São Carlos, mas ele já tinha, né, aposentado na USP. Quando ele foi meu orientador, eu tinha só 93 anos. Então, e ele dizia assim, né, toda vez que a gente viajava para congresso e, né, regiões marítimas, ele dizia, vai lá pegar para mim, carregar uma garrafinha, vai lá pegar a água do mar, que eu tenho que levar, né, interior do estado de São Paulo, que eu preciso tomar todo dia uma colherzinha de sopa. Né? Que a água do mar tem a tabela periódica inteira. Vocês sabiam disso? Solubilizado. Viu, Lucas? Então, todo dia tomar uma colherzinha de sopa faz bem. Não pode tomar em 1 litro. E, professor, tem um cara lá no meu serviço, ele pegou uma garrafa, parecendo um litrão, sabe aquele litrão de água? Meu Deus do céu, muito, né? Até vergonha quando ele passa com aquele litrão na mão, aquele é gigante. Aí bebe aquela água. Mano, ele bebe tipo assim, 9 litros só de manhã. Ah, tá, mas não é do mar, né? Porque se ele beber 9 litros do mar, aí vai embora, né? Não, mas já pensou se fosse do mar? Mas uma colherzinha de sopa é interessante, porque hoje o pessoal não faz aí, toma selênio, toma lítio, né? Que são antioxidantes, antidepressivos, isso tudo tem na água do mar. E nem adianta, professor, antidepressivo tem, professor? Não, é antidepressivo que eu digo assim, hoje, né, nos medicamentos antidepressivos, é muito indicado, né, dependendo do neurotransmissor que está com deficiência, utiliza-se lítio, utiliza selênio, né, no processo. O mecanismo de processo depressivo, né, está relacionado com as neurotransmissões. E é tudo química, gente, nós somos uma química violenta, né? E então você coloca lá uma substância que faz com que quem vai receber o neurotransmissor fique lá mais um determinado tempo. Tá? E aí, quando ele fica mais tempo lá, é a sensação do bem-estar que a pessoa tem. Né? É a mesma sensação, por exemplo, quem usa droga, né, cocaína, por exemplo, ela faz fazer isso, né? Segurar lá quem recebe a dopamina e na fenda sináptica. E aí faz com que, então, aumente a sensação de bem-estar, tá? Mas aí é natural, né? Você vai tomar algo que é fácil, né, de assimilar pelo seu organismo. Então, selênio, lítio, tem lá na água do mar, viu, Henrique? Quando você for ao mar, não esqueça de pegar uma garrafinha e todo dia tomar uma colherzinha de sopa, mais do que isso não. Bom, então a água é o solvente, Eric, universal. E por que, então, colocando agora com as suas palavras, que quando eu tenho uma peça metálica, como você colocou esse exemplo aí, né, e em contato com uma solução aquosa que tenha sais solubilizados, eu tenho ali uma corrosão severa. Por quê? Por causa do processo eletroquímico? E que processo eletroquímico que nós temos? Que seria, no caso, onde teria os cátodos e os anodos ali, e aconteceria como se fosse uma corrente elétrica. Então, na verdade, eu tenho a formação de uma pilha, um mecanismo eletroquímico. É um dos mecanismos de corrosão. Né? Então, quando você trouxe a água, né, sais dissolvidos, aí você citou, passa mais um pouquinho aí.
Aí você falou dos processos, né, que acontece hidrólise, né? O próprio nome está dizendo. O que seria hidrólise? Seria deixa eu ver. Alguém quer ajudar o Eric aí? O que seria hidrólise? Juliano, Henrique, Lucas Lima, Lucas Moreira. Hoje hidrólise, professora? Isso, pode falar, Henrique. Você estava sumido, hein, Henrique? Você não fez o primeiro horário, não foi possível? Estava num sono, viu, professora? O bom é que você é honesto, Henrique. Isso é importante. Então, a hidrólise é a passagem de corrente elétrica em uma solução no qual faz a separação dos íons. Então, o próprio nome está dizendo, né? Lise quebra. Quebra de uma molécula pela presença da água. E aonde eu estou quebrando essa molécula, né? Eu estou gerando cargas positivas e cargas negativas, certo? Então, né, o nosso amigo Arrhenius lá, da conceitos de ácido e bases, viu, Lucas? Dizia assim, né? Ácido é toda substância que, em meio aquoso, sofre ionização. É exatamente isso, né? É um processo que, em meio aquoso, eu vou quebrar a estrutura, né, do ácido e vou gerar íons. E aí foi exatamente o que o nosso amigo Eric trouxe, né? Onde eu posso formar substâncias com características ácidas ou substâncias com características bases. Mas no final do processo eu vou ter íons. E esses íons vai facilitar, como o Henrique disse, fluxo de elétrons. Então, eu vou ter a possibilidade de ter, né, se eu tiver ali uma estrutura metálica, novamente, e tenho íons em contato, solução, um eletrólito, o nome está dizendo eletrólito, né, que vem de elétrons. Eu vou ter ali uma condição, né, se algo tem, né, de diferente, e aí como o próprio Eric trouxe, né, põe lá o exemplo da caldeira. Vocês sabiam que, se eu não estou enganada, né, só um pouquinho, depois a gente volta lá. Quem é responsável por manutenção, né, logicamente o projeto, e depois a manutenção são engenheiros mecânicos, né? Estou enganada? Não, estou? Henrique? Professora, a gente pode fazer essa manutenção em máquina, sim, mas o que mais faz mesmo é o técnico, né? Mas quem é o responsável técnico? O responsável que põe o seu conselho lá, né? É o engenheiro mecânico, tá? Então, é o engenheiro mecânico que logicamente, né, em todo lugar que tem uma caldeira, tem que ter um responsável técnico que seja engenheiro mecânico. Não é qualquer engenharia, não. Não é um engenheiro civil, não é um engenheiro de controle e automação, enfim, é engenheiro mecânico. Tá? Então, depois vocês dão uma procurada nisso no conselho de vocês, que vocês vão ver exatamente. Ou conversem com o professor de vocês da área de engenharia específica. Vocês têm aula com o Ricardo, não tem? Ricardo, professora? Não, ainda não tiveram aula. Juliano. É o coordenador do curso, né? A gente não teve aula com o Ricardo, não. Não, né? Ricardo, assim, meio calvo, assim. Eu esqueci o sobrenome dele. Não. Só conheço o Ricardo Golovati, que dava aula de sociologia. Não, o professor Ricardo, que é da área de engenharia mecânica, engenheiro mecânico. Foi meu colega de profissão. Nós trabalhamos há alguns anos na indústria juntos. Ó. E ele hoje é professor do Instituto. Eu entrei primeiro no Instituto, depois ele chegou. Tá? Depois vocês conversam com ele lá, que ele era, inclusive, o responsável técnico pela caldeira da onde nós trabalhamos. Caramba. Não, depois tem muito tempo isso, Lucas. Provavelmente você não tinha nem nascido. Isso foi em 1991, 2. Não, nasci em 2000. Pois então, né? Ixi, em 2000 já dava aula no Instituto. Caraca. Corrosão em caldeiras. E aí a gente tem um problema aqui,
né? Então, tem o processo eletroquímico, meios, ácidos e básicos, baixas e altas pressões. O que eu tenho aqui, resumindo? O que seria, Eric, o que seria esse processo eletroquímico? Que seria, no caso, por exemplo, se tiver algum sais dissolvidos, né, na água, que faz a água, né, no caso de dentro da caldeira, pode acontecer o processo eletroquímico, que seria, como acabou de explicar, a formação de cátodos e ânodos, e formando também a hidrólise. Então, o que eu teria? Eu teria um mecanismo eletroquímico, né, que é a formação de uma pilha, onde, logicamente, eu tenho aí um ambiente ideal. Eu tenho, com relação a meios, o que são esses meios? É a minha solução eletrolítica, né, que a gente fala meios corrosivos, eu já pedi para vocês colocar isso entre aspas, né, que na verdade é ali que eu vou ter o fluxo de elétrons. Pode ser ácida, pode ser básica, acabamos de ver. Se eu tiver um ácido em meio aquoso, ele vai ionizar. Se eu tiver uma base em meio aquoso, ela vai dissociar. Ionizando o ácido ou dissociando a base, cuidado, esses dois termos é importante. Ácido ioniza, base dissocia, né? Porque o ácido vem de um composto molecular, ligação covalente, conforme a gente já discutiu lá atrás com vocês. E base é um composto iônico, então ele só vai dissociar, né? E, consequentemente, vai conduzir corrente, fluxo de elétrons. Aí ele trouxe lá baixas e altas pressões. Aí, o que altas e baixas pressões tem a ver com corrosão? Hein, Eric? Bom, as baixas e altas pressões, quando ela pode afetar na solubilidade também dos sais. Além da questão dela acelerar o processo, né, de solubilidade, entre aspas, de ionização e dissociação, o que ela pode acarretar também? Não sei, não. Lucas Lima, ajuda o Eric. Você pode ajudar? O que tem as solicitações mecânicas? Pressão? O que causa? Lucas? Diferença de potencial, professor? Causa uma diferença de potencial, porque eu tenho uma Você assistiu bem lá em Jefferson? Os modelinhos, não assistiu? Eu tava preocupado, professor, com esse trabalho. Eu tive que estudar bastante, viu? Então, causa uma diferença de potencial, porque tem, né, como o nosso amigo Anderson, que não está aqui hoje, tem uma heterogeneidade. E se eu tenho uma heterogeneidade, pode ter rompimento de película, como vocês, né, já falou anteriormente, os meninos lá anteriormente, né, de velocidade de corrosão já comentaram também. Então, a caldeira é assim, vamos dizer, é um laboratório de corrosão. E o que eu posso ter, então, numa caldeira? Esse laboratório de corrosão. Inclusive, quando eu trabalhava lá, né, no local com o professor, a caldeira explodiu. Tá? Caraca, perigoso demais. Uma explosão que abalou todo o bairro, né, do local. E, infelizmente, morreram 3 pessoas. Então, assim, a caldeira, né, ela é uma panela de pressão, né? Só que em tamanho, né? Bem, né? Considerável em relação à panela. E aí, se eu tenho ali, né? Eu tenho a pilha, a condição ideal, é o laboratório ideal para a formação de uma pilha, né, em diversos pontos. E aí vem aquele seminário de hoje do Jefferson, né? A caldeira tem que trabalhar com inibidores, viu? Não tem outro caminho a não ser, né, os inibidores que são utilizados. E aí você tem que estudar muito bem, né, essa composição química né, da caldeira. Hoje já isso é bem definido. E essa manutenção. Por isso que precisa do engenheiro lá, o responsável técnico, porque ele tem que fazer manutenção, tá? Em algum momento aí o Eric fala, tem um encrustamento, né? E ali vai depositando, tem um depósito, exatamente porque eu tenho um meio, né,
em condições básicas, a basicidade, então tem a formação dos hidróxidos insolúveis, né? Hidróxido de cálcio, hidróxido de magnésio, que são insolúveis, e esse depósito ali, né? De novo, vamos lá na questão, né, do Anderson, a heterogeneidade. Formação de uma pilha galvânica, corrosão galvânica, né? Pelas essas diferentes condições, tá? Então, a água é o gargalo na área de vocês. Porque ela é um meio... Você está gravando a aula? Tô gravando, tá gravando sim. A água é um meio, né? É um meio onde eu tenho ali o transporte dos elétrons. Não é ela que causa corrosão, mas sem ela não acontece a corrosão. E aí tem todas essas possibilidades de todas as pilhas formadas. Certo, Eric? Tá claro isso? Volta, eu tinha um slide aí que você colocou assim, ó. A despolarização. Volta lá um pouquinho, e aí pelo oxigênio. A despolarização pelo oxigênio. Nesse aqui, ó, aqui, quando eu falei da água do mar, que você trouxe, colocou aí, né? Concentração de sais em água do mar. São majoritários, mas como eu falei, você tem a tabela periódica inteira, viu? Na água do mar. Então, todo sal, né, em meio aquoso também sofre o quê? Dissociação ou ionização? Hein, Henrique? Deixa vocês pensando. Sal sofre dissociação ou ionização? Depois a gente volta lá. Estou fazendo essas perguntas porque a semana passada eu participei de 3 dias aí, a tarde inteira em banca de concurso, e muita gente boa erra nisso aí, viu? Voltando lá um pouquinho, Eric, por favor. Sal sofre dissociação, viu, pessoal? É composto iônico. Aonde está, vem, Eric? Eu anotei se voltar na despolarização do hidrogênio, do oxigênio. Que você trouxe um texto. Aqui. Foi aqui? Acho que foi aqui que eu falei da despolarização. Mas essas bases aí, elas podem sofrer dissociação também quando se fundem, né? Sim. Eu posso ter também, com o aumento da temperatura, a fusão, mudança de estado de agregação. Então, o que seria despolarização? Você colocou lá, ó, lê só esse pedacinho aqui, esse primeiro parágrafo aí para nós, Eric, por favor. O oxigênio é considerado como um fator de controle do processo corrosivo, podendo acelerá-lo ou retardá-lo. Acelera no caso de agir como despolarizante na área catódica, no qual o meio não é aerado, a reação é muito lenta e praticamente desprezível. Tá, então, acelera no caso de agir como despolarizante na área catódica. Cadê nosso amigo? No caso, acontece a entrada de íons positivos, né, professora? Fazendo com que ela fique mais eletronegativa, no caso. E aí, Henrique, o que isso influencia, então, nessa área catódica? Porque ele colocou aqui, acelera no caso de agir como despolarizante na área catódica. No caso, ela ajuda para o aumento, né, dessa área, da ação dessa área. E aí, o que acontece quando eu aumento a atividade dessa área catódica? O processo corrosivo ganha velocidade, no caso, ele aumenta. Aumenta, porque a minha área catódica, ele é o quê? Ele é o meu agente oxidante. Então, ele vai forçar lá na minha área anódica a acontecer a corrosão com maior intensidade. O processo, eu ia chamar o Lucas, né, e a Tatiane, né, o processo que nós discutimos, né, polarização
e despolarização. Porque quando eu tenho uma polarização, o que acontece, Lucas? Quando eu polarizo o potencial no sentido do polarização anódica e polarização catódica, que vocês até mostraram um gráfico lá, lembram? Que aí eu tinha ali a proximidade, a aproximação dos potenciais. Isso era a polarização. Isso ajudava o quê? Diminuir a velocidade. Concentra os íons do metal, né, em torno da área anódica, né? Pois é, mas aí nesse caso, eu tinha um potencial do cátodo aproximando do potencial do ânodo e o potencial do ânodo aproximando do potencial do cátodo. Não era assim? Uhum. E aí eu tinha a polarização. E aqui o que o Eric apresentou é o inverso. É a despolarização. Acontece esse processo inverso e... Não entendi. Aí o que eu tenho? Eu aumento a velocidade de corrosão. Certo? Então, assim, é importante a gente estar sempre refletindo sobre essas questões aí. Agora, Eric, vamos lá um pouquinho na sua questão do concreto. Não é bem a área de vocês, mas é interessante. Faltou algumas coisinhas que eu vou passar para vocês. Você vai ter que trazer para nós. Professora? Sim, Eric. Não, é o Lucas. Lucas. Lá no meu serviço tem 2 andares, né? No segundo andar, ele tá tremendo. Tipo assim, ele começa a tremer. Pode ser a deteriorização do concreto? Pois é, então a gente tem 2 coisas, né? Uma é a questão da armadura e a outra é a questão do concreto. Então a gente tem estrutura metálica, não é isso? Quando eu tenho uma estrutura de concreto, né? As vigas, né? As vigas, né? Quem é que falou? Cadê o Jefferson? Foi edificações que você fez de Jefferson? Professor, fiz edificações. Isso, então ajuda a gente aqui, Jefferson. Você que é um técnico na área. Você vê que eu já memorizei isso, né? Falei, opa, vai ajudar lá. Então, eu tenho a corrosão, 2 mecanismos aqui. Quais são, Eric? Oi, não entendi, professor. Nessa, né, eu tenho, então, a corrosão no concreto em si, no agregado, e eu tenho a corrosão na parte metálica, que fica, né, na estrutura. Uhum. Quais são? São mecanismos diferentes, não são? Sim. No concreto, que mecanismo é esse de corrosão? No caso, que seria as vibrações? Mas qual é o mecanismo de corrosão? Nós estudamos 3 mecanismos de corrosão. Quais são? Corrosão química, corrosão eletroquímica, que foi a que nós falamos aí agora, né, e é que nós estamos batendo o tempo todo na formação de pilha, área anódica, área catódica, né, e espontânea, e tem a corrosão que eletrolítica. No caso, seria a primeira. Então, no concreto em si, no agregado, eu tenho a corrosão química. Isso. Então, eu não tenho área anódica, eu não tenho área catódica, eu tenho uma reação química, e aí faltou algumas reações aí interessantíssimas que você poderia trazer para nós, né? Da carbonatação, por exemplo, que é quando você... É porque vocês não estão no instituto, né? Se você estivesse no instituto, ou talvez o Lucas está enfrentando isso lá. Você passa a mão na parede, assim, nas estruturas, né, mais inferiores, quando você aperta assim, ela parece sendo uma farinha na sua mão. Não é isso, Jefferson? Isso, professor. Isso é relacionado com o quê? Com a corrosão química que está acontecendo no agregado. É uma reação química, né, que está chegando a formar o quê? Um sal, né, carbonato de cálcio, tá? E que vai ser ali, então, a umidade, né? Nós temos um meio úmido, principalmente período chuvoso, igual está agora, vai formando aquelas bolhas na parede, certo? Então, essa é a corrosão química, que faltou você trazer ela aqui, Eric. E a corrosão, e qual é a outra? Né? Que exatamente essa que você colocou aí,
parece, né, que essa deterioração superficial que você trouxe é a corrosão química, você está trazendo a química, certo? Agora, e isso está muito relacionado com a química do concreto, né? Que o pessoal lá da engenharia, né, avalia a questão da granulometria do concreto, a origem, né, da parte de silicatos, da areia, né? Tem gente que vai lá vê um problema seríssimo que tem em construção civil, né, em regiões marítimas, porque muitas vezes o pessoal pega a própria areia proveniente ali, né, do mar. E aí tem um problema, tem que fazer um tratamento com ela primeiro, né? Porque, além de tudo, ela vai ter os sais, né? E aí eu tenho a parte metálica, e aí vocês já sabem, vai formar uma pilha lá na parte interna também. Então, isso também é um problema. Então, nessa estrutura do concreto, então, eu tenho a corrosão química no agregado, reação química, sem transição de elétrons, ou seja, não tem reação anódica, não tem reação catódica, não tem redox, não tem par redox. Agora, na armadura do concreto, passa mais um pouquinho. Você trouxe aí formas de corrosão. Formas de corrosão. Foi o nosso amigo que não está aqui hoje, sumiu, né? Mas foi o nosso amigo William, inclusive, que teve que retornar um pouquinho e falar das morfologias. Com relação a essas morfologias que você trouxe aí, né, elas mais especificamente acontecem na parte o quê? Metálica ou no agregado do concreto? É no agregado. Então, eu tenho corrosão por pitch no agregado do concreto? De Sim. morfologia? Sim. Vocês concordam com o Eric? É no metal, né, professor? É no metal. É o processo, é o mecanismo eletroquímico que acontece. E aí eu tenho essas morfologias, certo? No agregado, na corrosão química, então assim, ó, é importante vocês terem isso em mente. Às vezes o aluno fala, e talvez o livro, né, o texto parece que fica meio confuso nesse sentido. Mecanismo de corrosão são 3: eletroquímico, químico e eletrolítico. Forma de corrosão é a morfologia, é o que você visualiza, como ela está acontecendo. Ela pode, né, ter mecanismo eletroquímico ou pode ter mecanismo eletrolítico. O químico, o mecanismo químico, ele é mais uniforme, né? Eu não tenho um ponto ali. Então, essa morfologia ela é mais utilizada no mecanismo eletroquímico e químico. Então, você estaria falando aqui da armadura, da parte de estrutura metálica no concreto. Certo, Eric? Tranquilo? Agora, aquele que você colocou ali, ó, aquele modelo ali, que eu vi passar mais um pouquinho. Aí. O que você acha aí? Que ali você falou assim, ó, formulação dos cimentos, materiais como polímeros, revestimento, proteção catódica, inibidores de corrosão. Aí eu tenho que tipo de mecanismo de corrosão? Ou tá difícil de identificar, hein? O que vocês acham? Essa imagem. Na verdade, sim. Tem tudo, né? Então, vamos lá. Aonde tem essa fratura e tem essa coloração marrom, castanho avermelhado, vamos dizer. Castanho avermelhado. Nesse ponto... deve ter uma viga lá. Tá enferrujada. E a ferrugem, ela escoa, né? Entre então, as rachaduras. Esse produto desse castanho avermelhado ali é de um mecanismo o quê? Eletroquímico ou eletrolítico, que pode ter uma tensão também aí fora, chegando lá. Eu penso que o mais provável seja um eletroquímico, pela aparência, né, do ambiente ao qual se encontra aí a estrutura, certo? Parece eletroquímico. Agora, eu sei que não é químico. Agora, olhando na parte de sustentação, embaixo, na viga em si, né, de sustentação, que nós estamos vendo, a parte visual. Ali é o quê? Uma corrosão química, eletroquímica ou eletrolítica?
Professor, eu não entendi. Isso aí é um ferro, é? Não, pelo que eu estou vendo aqui, é uma base de concreto, tá vendo? Aqui na estrutura, que não é uma base de concreto, não é uma Só em ponte. cima, né? Embaixo, que está em contato com a parte da hídrica aqui. Mas a parte superior aqui, ela não tem uma parte em concreto? Tem. Então, essa estrutura de concreto superficial, não a parte interna, externa. Que tipo de corrosão a gente tem aí? Dá para perceber. Em Jefferson, essa estrutura aí de concreto, esse agregado, ele não está esfarelando? Não parece? Química, né? É química, é uma corrosão química. Então, na estrutura, né, na área de construção civil, eu tenho acontecendo simultaneamente corrosão química, corrosão eletroquímica, corrosão eletrolítica. Os 3 mecanismos simultaneamente. E aí o engenheiro, né, no caso o engenheiro civil, ele tem que identificar qual o mecanismo e qual, né, a melhor forma, como disse o nosso amigo aí Jefferson, qual a melhor forma de trabalhar para minimizar esse mecanismo, tá? Então, logicamente, aqui, ó, na parte interna, na estrutura metálica, que nosso amigo Juliano vai falar, pode ser aplicado uma proteção catódica. Acho um pouco complicado nessa estrutura. Só no projeto tinha que inicial. abrir? Tem que abrir. Tem que abrir tudo, hein? Então, assim, isso aí é só quando o engenheiro projetou, né, a estrutura metálica interna. Ele pode fazer a proteção? Pode. No projeto. É aquilo que a gente falou anteriormente aí no outro seminário do amigo Jefferson. Temos que pensar muito, né, que o nosso amigo Gentil lá trouxe para vocês, né, pensar. Para você fazer um projeto, né, se você tem aí 2 horas, né, para fazer o projeto, você tem que perder pelo menos mais de 1 hora só pensando, para depois começar a fazer. Estudando, pensando, pesquisando, refletindo, né? Porque tudo isso leva em consideração. Hoje, né, os projetos, às vezes, ele já é calculado, né, e com a proteção. A proteção já está inclusa na estrutura, que é o mais interessante. Porque depois que a coisa já, né, pipocou, vamos dizer assim, eu buscar mecanismos para resolver, não é muito simples, não, gente. E dispendioso, tá? É muito dinheiro jogado fora, tá? Quando eu penso em buscar soluções para algo que já está em andamento. E é o que a gente tem. A maioria das situações que a gente tem hoje, né? E é interessante, porque essa viga de sustentação aí, que parece que é uma ponte, sei lá, né? Parece algo assim, de uma estrutura, ela está vindo, então, a corrosão dela eletroquímica é na armadura, gente. E aí nós temos aquelas diversas morfologias. E tem tensão. Olha lá o seminário do Lucas Lima, tem tensão. Tem ciclos, né, de tensão. Então, eu tenho a questão física atuante, e aí naquele ponto que eu tenho a tensão, eu tenho rompimento, né, lá no meu retículo cristalino do metal. E ali naquela região, né, entre os grãos, é que vai ocorrer a corrosão. Não é corrosão interna, é a morfologia da corrosão. Agora, o mecanismo é eletroquímico ou eletrolítico. Tá? E aí, o ideal, então, ó, nesses caminhos aqui, o mais em conta são os inibidores, viu, de corrosão. Ou, logicamente, a modificação do processo, posição da estrutura metálica, ou ainda a geometria, a engenharia dessa estrutura, o desenho dessa estrutura, para que não tenha acontecido isso aqui. Certo? Pelo que eu tô vendo, ele fez quadradão isso aí, né? Ele devia fazer tipo um cone, né? Porque não faz sentido ser quadrado desse jeito, nessa base. Então, aí, e o cone? Você acha que o cone seria mais indicado? Em Jefferson, da área de edificações?
Pois é, depende. É que a forma da estrutura, da estrutura e da fundação, ela depende do Da carga lugar, e da da carga. carga, do lugar, para que vai ficar em cima, se não vai ficar nada. Pelo jeito eu tô vendo que tem alguns andares em cima dessa parte do mar ali, né? Tem uns 2 andares É, ali no fundo ali. Então tudo depende pro cálculos, assim, sabe? A é, forma circular, a forma circular é mais para, igual eles falam, né? Ela resiste mais pressões, ela estabiliza melhor a pressão lateral. Por isso que geralmente usa formas circulares quando é subterrâneo, por exemplo, porque uhum, aguenta a pressão da terra, né? A lateral, né? Agora, quando porque é até mais difícil fazer circular, mais sim, caro fazer circular. exatamente. Tem um custo, né, um econômico aí Isso. Ah, associado. Aí usa essa forma mais quadrada nas partes externas exatamente por conta disso, porque não tem aquela pressão lateral, né? Não tem É. aquela pressão. Então, aí é mais barato, mais fácil fazer. Aí por isso que usa externo essa quadrada e tudo mais. Então, aí tudo tem questão de engenharia, de cálculo, né, e realmente de fundação. Agora, lógico que eu tenho que levar em consideração essas questões, né, da corrosão, das possibilidades que possam, mas eu não posso só levar em consideração, viu, Lucas, só a corrosão também. Esse é o X da questão, né? Eu tenho que ter esse jogo de cintura. Né? Eu tenho que levar em consideração a isso e agregar com a questão de custo, né? Porque se você for um engenheiro lá no mercado que não pensar nisso aqui, nada feito, né? O seu projeto ele tem que ser bom, tem que atender às necessidades e tem que ser de baixo custo. Eis a questão. Hein, professora? Ah, Mas nesse caso aí, você lembra aquele gráfico lá que eu expliquei? E é o tempo da proteção, né? Será que a proteção aí, desse concreto e tal, não se desgastou demais e começou a Não, corroer? com certeza tem algum problema, né? Eu É, acredito que a questão, nós temos aí, muito complexo abarcar tudo isso aí, porque se for uma região, né, ó, você tem água, como falou o nosso amigo Eric, a água é o solvente universal, então ali você tem solidização de N substâncias orgânicas, inorgânicas, né, micro-organismos, tudo isso aí nos seus processos metabólicos vão gerar substâncias que no final do processo vão ter carga, vai ser íons, e vai ter condução de elétrons. Então, possibilidade de formação de um apílio tem. Tem choque mecânico, tem solicitação mecânica, conforme o Lucas Lima falou. Então, eu tenho, às vezes, é inevitável eu não gerar, né, num determinado período, um processo corrosivo. É inevitável, gente. A gente não consegue abarcar todas as situações. Agora, eu tenho que identificar, né? Eu tenho que ter pensado, sim, nos revestimentos, nos inibidores, né? E aí, dentro da área de construção civil, por exemplo, é muito utilizada a parte de inibidores. Agora, modificação de projeto também mas às vezes não é possível. É uma questão de custo. Eric, vou pedir uma coisa para você, para a próxima sexta-feira. Pode ser? Pode. Você falou que não pode na sexta-feira, mas no iniciozinho da sexta você pode ou no finalzinho? Não, professor, na sexta-feira passada que não teve como eu entrar, não, na sexta eu posso. Entendi. Então tá tranquilo. Não, então no finalzinho da sexta-feira, eu quero que você traz um pouquinho das reações químicas de degradação do concreto. Em Tá bom, especial a carbonatação, tá? tá. Porque é interessante, e aí ficou faltando essa parte aí, porque aí fica Uhum. bem tranquilo para os alunos entenderem o mecanismo químico e o mecanismo eletroquímico. Então, em especial, a gente coloca esse capítulo para poder voltar nos mecanismos e ficar frisado. Aonde tem isso, professor? No livro tem, naquele artigo que eu deixei para vocês lá também tem, em especial ele tem um desenho lá e ele trabalha muito bem essas reações químicas que acontecem no concreto. Tá ok? Tá bom, Tranquilo? Então tranquilo. tá bom. Então, Uhum. pessoal, sexta-feira eu combinei com o João, que não pôde entrar hoje, né, agora, nesse momento, ele retornou aqui, inclusive, coitado, estava no hospital e conversou comigo, para 7 horas. Pode ser?
Tranquilo? Vocês acordam, Henrique? 7 horas para você é muito sacrificante? Vai. É o Henrique que vai apresentar, professor? Não, é o João. É porque o Henrique hoje falou que não conseguiu entrar no primeiro horário porque estava dormindo. Não, eu estou perguntando, porque vocês estavam, então já vi que não é muito sacrifício para vocês. Vocês conseguem. Eu estou perguntando para o Henrique. Não, é não. Não, né, Henrique? Então você Na vai conseguir, né? Então, ó, pensem comigo, sexta-feira, 7 horas da manhã, seminário até terminar, né? Que a gente vai até com o Juliano, né, Juliano? Seu seminário é longo, né? Não sei se o Juliano já resistiu, foi embora, já foi embora. E com o do João. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 capítulos para discutir na sexta-feira. Certo? E aí, no finalzinho, o Eric mostra para nós as reações químicas que ficaram faltando. Por isso, estou pedindo para começar às 7, porque eu não sei se até meio-dia a gente terminou. Eu dou alguns intervalos aí para vocês. Tranquilo? Tranquilo. Tá? Então, sexta-feira, 7 horas, se Deus quiser. Ok, Lucas? Lucas, Jefferson, Eric, o João não está aí, Lucas Lima. Pessoal, vocês estão de parabéns, vocês estão resistindo. Olha, vocês, 1, 2, 3, 4, 5. Parabéns para vocês. Os outros sumiram. Lembrem a eles que a nota não é só apresentação, hein? Então, infelizmente, né? Mas tá bom, tá ok. Parabéns para vocês. Muito obrigada pela parceria de vocês hoje. Obrigado, hoje e nas outras também apresentações. Obrigada. Tchau, tchau. Ei, já vai, professor? Ué, você quer conversar comigo? A gente conversa. Vou baixar aqui, baixar a lista de presença, que eu tenho liberando os colegas que já estão saindo aí. E parando a gravação. Mas pode falar. Parar a gravação.